Olá, alunos do primeiro ano, eu sou a professora Miriam e hoje na disciplina de Ciências nós vamos continuar com o nosso assunto tratando sobre aquele assunto que a gente já vem em várias aulas falando, que é sobre o lixo, né? Hoje nós vamos ter uma aula falando sobre a coleta seletiva, que a gente já sabe o que é, mas as ações práticas que nós podemos fazer, tá bom? Vamos lá. Coleta seletiva, ações práticas, você pega essa atividade que a gente vai fazer a correção no final do desenho da aula. Se você não tem, faz aquele mesmo esquema que eu sempre falo. Pega um celular da mãe, do pai, tira uma foto da atividade, depois tenta copiar no caderno e responder. Combinado? Então tem atividade, pega aí e deixa do ladinho que a gente vai já responder. Então vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, ó, professores. A habilidade é a habilidade 12, que diz o seguinte: valorizar a importância que a coleta seletiva representa para o ambiente, propondo ações que contribuam para a preservação dos recursos naturais. Então, nas aulas anteriores, a gente viu por que é importante fazer a coleta seletiva, como é que faz a coleta seletiva, quais são as vantagens da coleta seletiva, né? A gente viu que a coleta seletiva, ela tem a principal importância do quê? Diminuir o consumo dos recursos naturais. Porque quando eu faço a coleta seletiva, eu divido o lixo em categorias, a gente viu que esse lixo pode ser o quê? Reciclado ou reutilizado. Dessa forma, a gente não precisa ir novamente na natureza para pegar algum recurso. Então, a gente ajuda o meio ambiente, uma das principais importâncias é essa. Mas a gente viu várias outras, como a geração de renda para quem participa da coleta seletiva, como os catadores, as cooperativas e as indústrias. Vimos também que a coleta seletiva proporciona o quê? Uma limpeza ambiental, porque quando o lixo é recolhido adequadamente, ele não vai ficar acumulado nas ruas, nos bairros. Então, são várias as importâncias da coleta seletiva. Na aula de hoje, a gente vai ver o quê? Ações. O que é que a gente pode fazer para estar contribuindo nesse processo? Vamos lá? Então, vamos lá. Para a gente iniciar, eu quero que você observe aí, ó. Vamos preservar o meio ambiente. O que é que as crianças estão fazendo? Cuidando do nosso planeta. Nosso planeta é nossa casa, é o meio ambiente. Então, nós devemos cuidar para quê? Para a gente ter todos os recursos que precisamos continuamente. Não só agora, mas futuramente também. Então, já aprendemos a importância da coleta seletiva na aula passada. Podemos praticar a coleta seletiva em casa? Você acha que dá para praticar a coleta seletiva? Você lembra o que é, como é que se faz a coleta seletiva? E você acha que dá para a gente fazer ou não em casa? Pense aí. E existem outras formas de diminuir a exploração da natureza, dos recursos da natureza, do meio ambiente. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, certinho? Vamos lá. Então, podemos fazer a nossa parte. Então, quando se fala em coleta seletiva, é óbvio que a gente pode fazer a nossa parte. Ou seja, nós podemos praticar a coleta seletiva em casa sim, gente, ó. Todos nós podemos fazer a coleta seletiva do lixo em casa. Coloque todo o material que pode ser reciclado, plástico, papel, vidro e metal, que é aqueles principais que a gente viu, em uma caixa ou em uma sacola, deixando o lixo úmido separado. Então, nós podemos praticar a coleta seletiva em casa, separando em duas categorias. Não precisa ter uma lixeira azul, uma amarela, uma verde e uma vermelha para separar os materiais recicláveis. Eu posso separar o lixo em duas categorias: o lixo seco e o lixo úmido. O lixo seco vai ser formado por embalagens plásticas, embalagens de papel, caderno, revistas, garrafas de vidro e embalagens metálicas, ferramentas ou qualquer outra coisa metálica. O importante é o quê? Que esse lixo que eu digo que é lixo seco, que é formado por plástico, papel, vidro e metal, ele tem que estar o quê? Limpo. Então, se eu pego uma garrafa de refrigerante que eu tomei o líquido, ela vai estar suja, né, depois que eu tomo o líquido, mesmo se eu tomar todo. Então, o que é que eu faço? Passo uma água, não precisa lavar. Só passar uma água para tirar o resíduo, para não acumular insetos naquela garrafa. A mesma coisa com a caixa de leite, com um vidro que contém extrato de tomate. Então, eu faço essa limpeza básica, só passar uma água para retirar o produto,
para assim eu descartar de forma adequada no lixo seco. Já o restante restos de alimento, eu vou descartar o quê? No lixo úmido. Basta eu ter uma caixa, como a menina aqui está mostrando, 2 caixas para o lixo seco e para o lixo úmido, ou 2 sacolas ou 2 lixeiras. Dessa forma nós conseguimos sim fazer a coleta seletiva em casa. E o importante é o quê? Quando a gente faz a coleta seletiva, a gente tem que descartar também de forma correta. Se eu separei o lixo e na minha rua passa o carro do lixo que nós temos aqui, o caminhão, ele não faz essa coleta seletiva. Eu vou ter que direcionar essa minha separação, essa coleta seletiva que eu fiz, para aquelas lixeiras que a gente encontra em praças, em avenidas, que eu já até mostrei para vocês. Aquelas ali estão destinadas a receber o lixo de forma separada e o destino dele vai ser realmente algo como a reciclagem ou a reutilização, certinho? Então dá para a gente fazer a coleta seletiva em casa sim. E além da coleta seletiva que nós podemos fazer em casa, outra ação prática que nós podemos ter para preservar o meio ambiente e assim ajudar o nosso planeta é o quê? Praticar os 3 R's da sustentabilidade. Você já escutou esse termo? 3 R's da sustentabilidade? Vamos conhecer agora. Podemos praticar a política dos 3 R's, que é o quê? Primeiro R quer dizer reduzir, segundo R, reutilizar e o terceiro R, reciclar. Então, se a gente pratica esses 3 tópicos aí, nós podemos sim fazer ações práticas que podemos executar no nosso dia a dia e ajudar o meio ambiente para poluir menos e poupar o meio ambiente. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. Então, o primeiro R significa reduzir. E o que seria reduzir, professora? Diminuir o consumo, reduzir o consumo, economizar de todas as maneiras possíveis. Ou seja, quando eu vou comprar algo, eu tenho que comprar de uma forma que supra apenas as minhas necessidades, não de forma exagerada. E ali, olha, ele traz alguns exemplos de redução. Por exemplo, em vez de eu usar aquelas sacolinhas plásticas que os supermercados dão para a gente carregar as coisas, o que a gente pode fazer? Em vez de eu utilizar elas, eu posso comprar uma eco bag, uma sacola resistente que eu vou usar várias e várias vezes. Dessa forma eu reduzo o número de sacolas. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Exemplos de redução de consumo. Comprar o essencial para suprir as necessidades, como já falei. Economizar água e energia elétrica. Reduzir o consumo de água. Como? Quando você for escovar os dentes, não deixar a torneira ligada quando você escova, desliga. Só liga na hora de enxaguar a boca. Na hora do banho, desligar um chuveiro quando está ensaboando o corpo ou o cabelo. Na hora de lavar as louças, ensaboar as louças com a torneira desligada e só ligar na hora de enxaguar. Dessa forma eu consigo economizar água. E vários outros exemplos. Não lavar o carro com a mangueira ligada, não lavar a calçada, preferir varrer em vez de lavar. Então, dessa forma, nós conseguimos ter uma redução de água. E a energia elétrica é da mesma forma. Se não tem ninguém naquela sala, se não tem ninguém vendo TV, desliga a luz da sala, desliga a luz da TV. À noite, quando for dormir, tirar os equipamentos da tomada. Então, dessa forma, a gente consegue sim reduzir o consumo de energia elétrica. E usar sacolas ecológicas, como eu já falei, né? Em vez de sacolinhas plásticas. Preferir ter a sua garrafinha de água, o seu copo, a sua caneca de água, em vez de estar toda hora comprando uma garrafa d'água ou usando um copo descartável. Dessa forma, você reduz o consumo. Tá certo? Então, o segundo R, vamos ver o que ele significa. Significa reutilizar. Usar um objeto novamente, que iria para o lixo de diversas formas. Então, o segundo R, dos 3 R's da sustentabilidade, quer dizer reutilizar algo que a gente já utilizou. Ali, ó, traz um exemplo simples. Uma garrafinha de azeite que a gente usou todo o líquido e ela iria para o lixo. O que é que a gente pode fazer? Pegar essa garrafinha e utilizar de uma outra forma, podendo pintar e transformando ela num jarro.
Então tem como a gente reutilizar. Então quando a gente reutiliza, aquilo que iria para o lixo não vai mais. Então a gente consegue diminuir a poluição, consegue melhorar o ambiente, porque a gente não vai explorar ele para fazer um outro objeto. Vamos ver alguns exemplos de reutilização de produtos. Usar uma garrafa PET para armazenar água. Então, em vez de eu jogar aquela garrafa de refrigerante no lixo, eu posso estar usando ela para armazenar alguma coisa. Pode ser água na geladeira, pode ser algum grão, algum feijão, arroz, que tem como conservar melhor. Utilizar o pote de sorvete ou a manteigeira para guardar alimentos na geladeira. Então, isso são exemplos de reutilização. Posso reutilizar também, posso estar aplicando esse princípio da reutilização na água. A água que a gente usa para lavar roupa, a máquina de lavar ou no tanque, a gente pode estar usando aquela água, reutilizando aquela água de sabão para estar lavando um terraço, para estar lavando uma calçada, porque aquela água ia ser descartada, mas a gente pode usar ela para algum princípio. Então vejo como também dá para a gente fazer a reutilização em casa. E o terceiro R significa reciclar. É transformar um objeto de um material reciclável em um novo produto, com outra finalidade diferente da original. Esse é o principal intuito da coleta seletiva. Nós temos que praticar a coleta seletiva para que seja possível reciclar. Vamos ver aqui alguns exemplos de reciclagem. Usar garrafas PETs na produção de tecido. Não sei se vocês lembram da Copa de 2016. A camisa da seleção brasileira, todas as camisas da seleção brasileira foram feitas a partir de garrafas PETs recicladas. Então as garrafas foram coletadas e foram para uma indústria onde sofreram alguns processos, algumas transformações, se tornando assim um tecido que constituiu uma camisa, no caso a camisa da seleção. Então tem como a gente transformar uma garrafa de refrigerante em tecido. Dá para fazer isso, mas nós precisamos o quê? Praticar a coleta seletiva e esse lixo ser direcionado para uma indústria especializada nesse processo. Transformar embalagens plásticas em objetos como cadeiras e canos, como vem mostrando aí na imagem. Aqui nós temos vários exemplos de lixos plásticos que quando a gente pratica a coleta seletiva, eles vão ser encaminhados para uma indústria que vai reciclar esse material, pegar esse plástico e transformar em um novo objeto com uma nova utilidade. Então a reciclagem é isso. Deu para entender? Compreendido? Então, a reutilização podemos fazer em casa. A primeira lá, que é o reduzir, também podemos fazer em casa. Já a reciclagem não dá para a gente fazer em casa, porque eu preciso de uma indústria com equipamentos modernos que vai transformar aquele material. Não dá para a gente fazer em casa, mas a gente ajuda para que o quê? Que a reciclagem seja feita praticando a coleta seletiva. Então, eu vejo que todos esses R's nós podemos estar atuando em casa para estar ajudando a eles se realizarem. Então, vamos ver aqui alguns exemplos da reutilização, porque a reutilização é algo mais prático, é algo que nós podemos fazer nas nossas casas e no nosso dia a dia sem prejudicar e melhorando muito nossa vida. Por exemplo, embalagens de shampoo, de garrafões de amaciante, sabão líquido, de garrafas PET, de garrafa de água, nós podemos o quê? Transformar em vários objetos. Porta-trecos, como vem mostrando aqui, porta-lápis, dá pra gente fazer isso em casa e na escola. Transformar uma embalagem também numa casinha para as meninas e os meninos brincarem de casinha. Pode transformar o quê? Em porta-objetos para a gente colocar na nossa bancada e até ali, um porta-prendedor. Dá para a gente fazer isso de forma simples, reutilizando um produto que iria para o lixo. Outros exemplos, pegar garrafas de vidro, pode ser de vinho, de espumante, de azeite e transformar em jarros. Pneu que iria para o lixo, que a gente viu que demora muito tempo, tanto tempo que não conseguimos nem determinar quanto tempo é que o pneu vive na natureza até se decompor.
Podemos utilizar também, principalmente para fazer o quê? Hortas, jardins, fazer puffs, mesas, decoração para o jardim. Garrafas plásticas, podemos estar também fazendo o quê? Um jardim suspenso com garrafa de refrigerante. Podemos fazer vassouras com garrafas de refrigerante. Potes de manteiga e de sorvete, podemos usar para fazer um porta-joia, um porta-objeto. Várias embalagens aqui, ó, de café, de azeitona, de molho de tomate, serviram para pôr alimentos, para pôr temperos. Mesma coisa ali, ó, com pote de requeijão, dá para a gente fazer um porta-tempero. Papel também dá para a gente reutilizar. Podemos usar os rolinhos de papel higiênico, aquele que sobra no final, para fazer o quê? Locais de muda de planta. Podemos usar revistas e jornais para fazer cestos. Podemos fazer uma reutilização bem simples do papel. Geralmente a gente vem com o papel imprimido só de um lado da folha, o outro lado está em branco. A gente pode fazer o quê? Um bloquinho de anotações e usar o verso que está em branco. Garrafas, os metais, podemos usar os lacres de latinhas de refrigerante para fazer pulseiras, latinhas de molho de tomate, de ervilha, de milho para fazer mini jarros, a mesma coisa com os demais. Lá no final nós temos um conjunto de mesa e puff feito com tanques, né? Com aqueles galões grandes de óleo. Também dá para a gente estar utilizando esses produtos metálicos. E outros exemplos de reutilização, nós temos a água, que eu falei para vocês. Dá para a gente reduzir o consumo de água usando adequadamente, fechando a torneira quanto sempre que necessário. E dá para a gente reutilizar a água. Exemplos de reutilização da água, por exemplo, a água das chuvas. Algumas residências, alguns prédios têm o quê? O sistema de captação da água. Vai ter uma calha no telhado que vai capturar essa água, que vai servir para guardar em um reservatório. Então serve para a gente estar utilizando essa água novamente de uma outra forma. Podemos armazenar essa água da chuva para dar descargas no banheiro, para regar as plantas, para lavar um terraço. Então tem como a gente reutilizar essa água. O outro exemplo que eu falei, ó, é reutilizar a água da lavagem das roupas. Aquela primeira água de sabão dá para a gente lavar tranquilamente, um terraço ou uma calçada. Basta a gente retirar ela antes de ser jogada pelo ralo. E tem também como a gente reutilizar, ó, a água do ar-condicionado. Então, todo ar-condicionado, ele tem como subproduto a liberação de uma água. Essa água ela pode ser captada e depois utilizada de uma outra forma. Compreendido? Então, a água também tem como a gente reutilizar e como a gente viu aqui, ó, dá para fazer em casa ou na escola. Certinho? Então, vamos praticar. Então, primeira questão diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que mostra uma ação prática de como podemos ajudar o meio ambiente. Então, ele quer uma letra que mostre uma ação que a gente possa fazer e que ajuda o meio ambiente. Então, ação boa, tá certo? Eu vou ler cada um e a gente vai ver por que está certo ou errado. A letra A diz o seguinte, ó. Comprar muitas coisas que não precisamos. Isso é uma ação que vai ajudar o meio ambiente? Não, né, gente? Quando a gente compra exageradamente, a gente está consumindo muito. E quando a gente consome muito um produto, o que é que vai ter que ocorrer? Ele vai ter que ser reposto, ele vai ter que ser produzido cada vez mais. E dessa forma, a natureza vai ser cada vez mais degradada. Então, consumir em excesso não é uma opção boa, não é uma prática positiva para o meio ambiente. Então, a letra A está errada, não vamos marcar ela. Vamos ver a B. Coleta seletiva do lixo. Quando a gente pratica a coleta seletiva do lixo, a gente está fazendo ação prática? Tá. Que pode ajudar o meio ambiente? Com certeza. Eu não falei para vocês que quando a gente pratica a coleta seletiva, o que é que vai ocorrer? Aquele lixo que iria para um aterro sanitário, ou um lixão, ou ser descartado de uma forma incorreta, ele vai ser reaproveitado, vai ser reutilizado, reciclado. Então isso é um benefício sim, é uma ação que nós podemos fazer, a coleta seletiva,
Primeira coisa da aula de hoje, eu ensinei para vocês que dá para a gente separar o lixo em duas categorias, lixo seco e o lixo úmido, e assim a gente pratica a coleta seletiva. Resposta correta é a letra B. Vamos ver porque as outras estão erradas. Letra C, deixar o chuveiro ligado enquanto passa o sabonete. Está certo? Não, né? A gente viu que quando a gente está se ensaboando, lavando os cabelos, a gente tem que fazer o quê? Desligar o chuveiro. Quando a gente deixa desligado, a gente vai o quê? Reduzir o consumo de água. Isso é bom para o meio ambiente e também para o bolso, porque assim o pai e a mãe não vão pagar uma conta de água alta. Então a letra C está errada. Vamos ver a D. Ligar vários aparelhos elétricos sem usá-los, deixar a luz acesa, TV ligada, ar-condicionado ligado e não tem ninguém no ambiente, está certo? Não, está gastando energia elétrica de uma forma desnecessária. Então isso aqui ó, está errado. Quando não tem ninguém usando aquele aparelho, tem que desligar. Se não tem ninguém naquele ambiente, naquela sala, naquela cozinha, desliga a luz. Certinho? E a letra E fala, jogar lixo em terrenos baldios. Isso é uma ação que ajuda o meio ambiente? Não, faz é prejudicar o meio ambiente, pois vamos estar poluindo solo, água e o ambiente como um todo, causando aquela poluição visual que a gente viu e até o surgimento de doenças. Então, a única opção correta que nós temos aqui é a letra B, certo? Resposta correta, B de bola. Certinho? Corrigido, conferiu, tira uma foto para quem não tem atividade, para a gente estar fazendo o que? Depois copiando e respondendo no caderno. Certinho? Então, resposta correta, B de bola. Vamos para a próxima? Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte, ó. Com relação à prática dos 3 R's da sustentabilidade, responda o que se pede. Então, os 3 R's da sustentabilidade falam o quê? Da redução, da reutilização e da reciclagem. Todas as palavras começam com R, então são os 3 R's da sustentabilidade. A letra A quer que a gente faça o quê? Ó? Marque um X nas ações que são exemplos de reduzir, aquele primeiro R que nós estudamos. Ações que causam a redução do consumo de água. Vamos ver. A primeira imagem mostra o que? Mostra o menino desligando a luz do abajur e falando, vou aproveitar a luz natural, e ele está abrindo a janela. Essa ação aí, você acha que vai proporcionar redução de algo? Vai, né, gente? Então, vai proporcionar a redução do uso do quê? Da energia elétrica. Então, em vez de a gente ficar no ambiente durante o dia fechado, com as luzes ligadas, se possível, a gente pode abrir as janelas, as portas, para a luz do sol entrar, que é uma luz natural, que a gente não paga por ela, e assim reduzir o consumo da energia elétrica. Então, essa é uma ação prática que dá um exemplo de redução. Então, a primeira imagem nós vamos marcar um X, porque ela é um exemplo de redução. Tá certo? Marcado um X na primeira imagem. Vamos ver a próxima. Aqui nós temos o que, ó? Menino escovando os dentes, né? E tá o que? Com a torneira ligada, derramando água enquanto escova os dentes. Aqui embaixo nós temos, adote uma xícara, copo ou garrafa. Vocês acham que essas são ações que vão proporcionar a redução de algo ou não? Vamos ver qual é que está mostrando o exemplo de redução. A de baixo, ó. Quando eu adoto uma xícara, um copo ou uma garrafinha, o que é que vai ocorrer? Eu vou reduzir o consumo de uma água comprada, eu vou reduzir o consumo de um copo descartável, porque eu vou ter minha garrafinha, então eu vou usar ela como para armazenar minha água. Então, eu não preciso usar um copo descartável. Então, aqui eu tenho um exemplo de redução, sim. Já aqui, ó, não é redução. Eu estou consumindo de uma forma exagerada e sem necessidade. Estou derramando uma grande quantidade de água, sendo que podia fechar a torneira e não gastar essa água, como está mostrando aí, né? Então, nós não vamos marcar essa imagem do menino. A imagem ali de baixo, ó, mostra uma sacola que diz:
Eu mudo o mundo. Uso sacola retornável. Então, é aquelas ecobags, sacolas sustentáveis ou sacolas ecológicas, que é uma sacola resistente que serve para a gente usar várias e várias vezes quando a gente vai no supermercado. Dessa forma, faz o quê? Reduzir o consumo de sacolas plásticas. Proporciona redução quando a gente usa uma ecobag? Proporciona sim. Então, é um exemplo de reduzir o consumo. E a última imagem lá, ó, mostra o homem olhando uma sala com a luz acesa, TV ligada, ar-condicionado ligado e não tem ninguém. O que que ele está pensando? Ó, o dinheiro indo embora, porque está gastando energia elétrica sem necessidade. Se não tem ninguém no ambiente, desliga a luz, desliga a TV e desliga o ar-condicionado. Não tem necessidade disso ficar ligado se não tem ninguém naquela sala. Então, ali está mostrando um exemplo de redução? Não, está mostrando um exemplo de desperdício. Então, na segunda letra A, nós vamos marcar a primeira imagem, a segunda imagem aqui de baixo e a sacola ecológica, certinho? Tira uma foto, vou dar 30 segundinhos para vocês registrarem as respostas e tirarem uma foto. Deu tempo? Vamos para a próxima, bem simples, né, a resposta. Vamos para a letra A, que diz o seguinte, ó. Circule os exemplos de reutilizar. Então, nós vamos marcar agora os exemplos que proporcionam a reutilização de algum objeto que iria para o lixo. Aqui está mostrando na primeira imagem, ó, aproveitamento da água da chuva. Dá para a gente reutilizar essa água da chuva se a gente captar ela quando está no período chuvoso? Dá sim, então aqui é um exemplo, né, de reutilização. A gente pode estar captando essa água da chuva, armazenando e usando para regar plantas, lavar uma calçada, dar descargas no banheiro. Então é um exemplo de reutilização, sim. Aqui embaixo nós temos o que? Ó, uma pessoa com várias sacolas, vários produtos. Isso é um exemplo de reutilização? Não, é um exemplo de consumo exagerado. Não vamos marcar. A imagem aqui de cima, ó, tá mostrando o quê? Uma lixeira repleta de lixo até embaixo, né, até fora dela. Aí tá mostrando algum exemplo de reutilização? Não, tá mostrando o quê? O descarte incorreto do lixo. A gente não pode jogar o lixo aqui, ó, na parte de baixo da lixeira, fora da lixeira. Temos que jogar dentro da lixeira. Então tá errado também. Na imagem aqui de baixo, está mostrando um exemplo de reutilização? Tá sim, né? Ó, tá sendo o quê? Reutilizado garrafas de amaciante para ser o quê? Porta-coleção, porta-lápis de cor. Então é um exemplo de reutilização, sim. Então vamos circular ele. E lá na última imagem a gente tem o quê? Um jardim feito com pneu. Aquele pneu velho que iria ser descartado. É reutilização? É, sim, então vamos marcar. Então temos a primeira imagem e as duas últimas como exemplos de reutilização. Vou dar 30 segundinhos para tirar uma foto e você conferir aí se acertou. Certinho? Deu tempo? Conferiu se acertou? Ótimo, vamos para a próxima. Letra C dessa mesma questão pede para a gente identificar as imagens relacionadas com a reciclagem, tá certo? Então vamos ver exemplos de reciclagem. A primeira imagem aqui, ó, mostra o quê? Um carrinho feito de garrafa PET. Isso é um exemplo de reciclagem, gente? Não. Aqui é um exemplo do quê? Reutilização. Era uma garrafa de refrigerante que eu estou usando de uma outra forma, se transformou em um brinquedo. Reutilização, não é reciclagem, então não vamos marcar. A imagem 2 está mostrando o que? Ó? Jornal velho, caixa de papel, restos de embalagem de papel sendo transformadas em quê? Cadernos, sacolas, caixas. Isso é um exemplo de reutilização, de reciclagem? É, gente, quando eu tenho um produto que iria para o lixo e esse produto é transformado em outro produto com outra finalidade, isso é sim a reciclagem. É utilizar um produto que iria para o lixo, reciclando ele e transformando em algo novo.
reciclagem. Então, a imagem 2 nós vamos marcar, porque é um exemplo de reciclagem. Na terceira imagem, nós temos o quê? Várias garrafas de vidros enfeitadas se transformando em um jarro. Isso é reciclagem? Não, é reutilização. Essa garrafa eu só limpei e coloquei um adesivozinho bordado e coloquei flores. Isso não é reciclar, isso é reutilizar, utilizar de uma nova forma. Então não vamos marcar a imagem 3. E a imagem 4 mostra o quê? Uma garrafinha de alumínio foi descartada corretamente na lixeira. Esse produto foi levado para a indústria e foi o quê? Reciclado. Então, aí eu tenho um exemplo assim, de reciclagem. Então, a 4 eu vou marcar um X. Os únicos exemplos de reciclagem é o 2 e o 4. Certinho? Corrigido. Tirar uma foto para registrar a atividade. Perfeito. A aula de hoje foi isso. Espero que tenham aprendido, compreendido o assunto, compreendido que dá para a gente fazer sim a coleta seletiva em casa. Espero que vocês pratiquem essas ações e até a próxima aula.